Não é mesmo, Rose Fukui? Sim, boa tarde. Boa tarde. Obrigada prazer. por você ter vindo. Eu que agradeço. É síndrome, é assim que fala, síndrome de borderline? Isso, o transtorno de personalidade borderline. Pode ser confundido com, com o quê, meu Deus? Com transtorno bipolar? Pode, porque como tem uma instabilidade Pode colocar de humor... a mão em cima, fica aqui mais à vontade para você. Que como tem uma instabilidade de humor muito grande, né, que o humor oscila bastante, e no bipolar também, né, o transtorno bipolar também tem essa oscilação de humor muito grande, então pode haver essa confusão, então é importante o profissional estar muito bem capacitado para conseguir identificar a diferença, né? Se dá em qualquer idade? Então, geralmente inicia na adolescência e início de vida adulta. Porque como é um transtorno de personalidade, costumamos dizer que assim, a gente não pode caracterizar antes do desenvolvimento da personalidade, né? Então, até os 18 anos está se formando a personalidade. Então, o diagnóstico é feito a partir dos 18 anos, mas já ali no início da adolescência, algumas características já são bem marcantes. Me dá essas características, por favor, para quem está em casa, nos vendo e quer identificar. Tomara que você não tenha nenhum problema desse em casa, mas se tiver, como que você identifica? Geralmente são pessoas com uma instabilidade de humor muito grande, né? Então, no mesmo dia, ela oscila o humor que vai dos extremos, no mesmo dia. Uma dificuldade muito grande de controle do impulso, né? Então, são pessoas muito impulsivas. É aquela pessoa que está aqui conversando com você, de repente explode? Sim, porque de repente você pode falar alguma coisa... Alguma coisa que desencadeia. Isso, que frustra e aí ela explode. Então, se ela te ama e te odeia ao mesmo tempo. Então, ela vai do 8 a 80, vamos falar assim, muito rápido. Pode ser perigoso? Pode, porque assim, mas geralmente é mais para a própria pessoa, né? Com o outro, geralmente a agressão com o outro é mais verbal e de rompimento de relações. Então, são pessoas que têm relacionamentos muito conflituosos, tanto afetivos, amorosos, como com amigos, na relação terapêutica também, né? Porque se ela está em processo de terapia comigo, por exemplo, e de repente no trabalho eu tenho que trabalhar alguma coisa que vai frustrar, ela já rompe. Então, ela me ama hoje, sou a melhor terapeuta, amanhã ela já me odeia. E ela sofre, se arrepende? Sofre. Geralmente há um sofrimento muito grande depois, um arrependimento, porque ela age pela impulsividade, né? Porque assim, há um sentimento de vazio muito grande, um medo da rejeição, um medo do abandono muito grande, que é o que motiva. E aí, então, como tem essa dificuldade de impulsividade, ela reage. Então, ela é frustrada, esse medo de ser abandonada, esse medo da rejeição vem de forma muito intensa e aí ela reage de acordo com isso. Geralmente, ela reage de forma agressiva com o outro. Além dessa reação agressiva com o outro, há casos de pessoas que se mutilam também, né? Se cortam. Sim, é bastante presente, principalmente na adolescência, né? No início da adolescência, que tem o comportamento de automutilação. É uma das psicopatologias que tem maior índice de suicídio também. Então, mas, em geral, o suicídio não necessariamente a pessoa pretende morrer de fato, mas ela começa a ter comportamentos de agressão com ela mesma, né? Na automutilação. Sim, ela agride o outro, sofre, se arrepende e também se agride. Isso. E nesse mecanismo ela pode passar um pouco ali, de repente toma uma medicação para chamar um pouco a atenção do outro que a frustrou e aí passa da cota e de repente leva ao suicídio. Dentro do comportamento de automutilação também geralmente são cortes superficiais, mas pode acontecer cortes mais profundos também e acaba levando ao suicídio também. Porque geralmente essa automutilação ela é feita mais no sentido de alívio da dor. Então, é uma dor emocional que a pessoa não consegue lidar com aquela dor emocional. Então, ela cria esse comportamento da automutilação como um alívio desse sintoma. Ela cria uma dor concreta para aliviar uma dor emocional. A gente está vivendo um tempo de relações difíceis, né? Sim. Nós falamos sempre da bendita da internet, que entrou na vida da gente
pro bem e pro mal também, né? Porque tem umas coisas que realmente... E a gente sente, assim, as pessoas muito solitárias e sofridas. Você acredita nesses últimos anos que aumentou? Nós temos um índice maior de pessoas com síndrome de borderline? Olha, não há nenhuma estatística que mostra, mas eu acredito que sim, porque hoje, quando eu atendo adolescentes, eu vejo que há um aumento muito grande, que o próprio adolescente que eu atendo, ele traz para a sessão a história de vários amigos que também têm os mesmos comportamentos. Então, você começa a perceber, de repente, numa sala que tem 30 alunos, 15 têm esses comportamentos. É alto o índice? É alto, bastante. E a maioria das vezes não é diagnosticado. E alguns também não chegam nem a perceber que isso é um problema, né? Então, principalmente na adolescência, é importante que os pais estejam muito presentes, que os pais acompanhem, que os pais observem para buscar ajuda, porque o borderline não vai procurar ajuda por esses sintomas. Por si só, não. Por si só, não. Aqui tem uma pessoa que fala o seguinte, que ela tem muita raiva de si própria. E chora muito, chora escondido para ninguém ver. Sim. Pode ser, ela pergunta? Sim, pode ser uma característica. Geralmente o borderline, como ele tem uma autopercepção de si muito ruim, ele tem uma autoestima muito baixa, ele não consegue perceber fatores positivos nele, ele só consegue enxergar os fatores negativos. E aí pode sim gerar uma raiva muito grande de si. A pessoa pode, com a síndrome de borderline, caminhar para o álcool? Buscar Sim. alívio no álcool? Sim, porque como uma das principais características é a impulsividade, então ele pode sim, tanto ir buscar alívio no álcool, como desenvolver comportamentos sexuais inadequados, né? Acaba se tornando, são transtornos bem correlacionados com transtornos do impulso, que é o abuso de álcool e outras drogas. Pais que se separam, né? Pai separou... Isso pode desencadear no filho? Então, assim, durante... Não aceitar a separação, por exemplo? Sim. Então, assim, se isso ocorrer durante a infância, né, quando está desenvolvendo a personalidade, é um fator estressor bem grande que pode, sim, interferir ali no desenvolvimento da personalidade e na adolescência, quando ele passar novamente por um outro fator estressor, pode desencadear a síndrome. Olha, a gente tem que estar muito atento a isso, hein, gente? Muito mesmo. Vou voltar aqui para nossa conversa com a Rose Fukui, ela que é psicóloga. Nós estamos falando sobre a síndrome de borderline. E é impressionante o número de pessoas, sim, que está com esse tipo de problema, que está querendo identificar, que está querendo uma resposta. Identificando esses comportamentos que você passou para a gente aqui, procura quem? Psicólogo, psiquiatra? Pode procurar o psiquiatra ou o psicólogo, né? Assim, geralmente o tratamento melhor é em conjunto, o psicólogo com o psiquiatra, porque algumas medicações ajudam principalmente no controle da impulsividade e dessa oscilação de humor. E o psicólogo, mas o foco principal é o tratamento psicológico e geralmente de longo prazo, né? Não é um tratamento... É para a vida toda? Em geral, em torno de 2 a 3 anos, já tem uma melhora significativa. Mas, sim, como é um transtorno de personalidade, são características que a pessoa desenvolveu de personalidade, então é um jeito que ela tem de ser, de lidar. Então, provavelmente vai precisar de acompanhamento psicológico a vida toda. Talvez não contínuo, faz por um tempo até estabilizar. Precisou, volta novamente. Olha, nossa amiga aqui, ela falou que já passou por 15 psiquiatras. Ela começou com bipolaridade, enfim. É muito difícil chegar a um diagnóstico. É mesmo? É difícil o diagnóstico porque realmente as características se confundem com outros transtornos. Também nem todos os profissionais são especializados para identificar os sintomas. E o paciente também, a pessoa também com o síndrome da borderline, ela também tem essa dificuldade no relacionamento. Então, ela pode iniciar o tratamento com um psiquiatra ou com um psicólogo e no momento que ela for confrontada por esse profissional, ela abandona e vai procurar um outro. Então, ela fica indo de profissional em profissional e aí
dificulta esse diagnóstico, porque quanto mais ela fica com aquele profissional, o profissional vai conhecendo ela melhor e vai podendo identificar. Pode ser algo para a vida toda? Pode. Toma remédio também? Pode, sim. Geralmente o tratamento medicamentoso aliado ao tratamento psicológico ajuda bastante, mas em geral é uma população de difícil aderência, né? Então eles começam a tomar, melhora um pouco, eles param, porque existe uma dificuldade também em lidar com as medicações, em seguir ali as orientações. E quando eles começam a perceber algum efeito colateral, né, eles geralmente param, diminuem dosagem. A terapia também costumam faltar bastante, costumam abandonar, trocar de profissional com muita frequência. Mas o ideal seria manter com um profissional a longo prazo. Muita gente, muita gente jovem, de todas as idades, as pessoas colocando essa coisa de se trancar no quarto, chorar muito, não querer que ninguém veja o meu fracasso. Sim. A pessoa se acha uma fracassada? Sim, porque como a autopercepção, né, de si é muito ruim, a autoestima é muito baixa. Então a pessoa ela não percebe, ela tem muitas características positivas, mas ela não consegue perceber essas características, ela foca só nas características negativas. E aí, essa crença de incapacidade, de vulnerabilidade, de abandono é muito grande. E no tratamento psicológico, ela pode começar a perceber o lado positivo. O psicólogo vai trabalhar muito com ela para ela modificar a forma como ela se percebe no mundo e como ela percebe o outro. Então, ela começa a melhorar algumas características que são prejudiciais no dia a dia, que prejudicam a autoestima. Telefone? Sim. Não para. Sim. Bom, temos uma passada aqui sobre borderline hoje com a doutora Rose Fukui. Para a gente fechar, tem cura? Então, cura não, porque é um transtorno de personalidade, mas tem controle com tratamento psicológico e o psiquiátrico junto, tem um controle. Mas a psicoterapia é essencial. Em geral, eu indico até 2 sessões por semana, para que a pessoa consiga perceber uma melhora mais rápido e se vincular com esse profissional. E quem se identificou aqui com a fala da doutora Rose, procurar ajuda psicológica, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Sim, isso. A mãe que identificou isso no seu filho. Sim, isso mesmo. Procurar um profissional para ajudar a fazer o diagnóstico, identificar se realmente é uma síndrome borderline, se é um transtorno afetivo bipolar, né? Se é uma depressão, porque principalmente na adolescência se confunde muito. Isso. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Primeiro preciso passar aqui coloca, por favor, tá lá no ar, ó. Me ajuda aqui, psicóloga, @psicóloga, _RSE, Fukui. Pronto. Isso. Obrigada. Obrigada, minha linda. Pode ficar sentada. Toma uma aguinha.